Fala galerinha da Insider, tudo bem? Boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou te explicar o segredo de se operar muito bem S&P e Nasdaq. E se você entender a lógica daquilo que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai fluir que nem água aqui, tá? Hoje, dia 25/6/2026, 9 horas agora, 21 horas. E vamos lá, hoje o dia foi muito bom. Eu mandei uma análise, eu vou deixar essa análise num áudio que eu mandei hoje às 10h30 para um aluno que não estava em sala. Eu gravei, mandei um áudio para ele falando da análise. Vocês vão ver aqui na tela e então eu vou começar a explicar. Presta bem atenção no que eu falei para ele. Vou fazer uma gravação pra você. Vou gravar um áudio aqui, pessoal, fazer uma gravação aqui sobre uma explicação do nosso dia, beleza? Referente à análise técnica. Primeira coisa, então, a gente tem no S&P 500 um mercado afunilado para cima, né? Aonde ele fez um teste nas regiões de mínima do 4 horas, voltou a subir porque houve pressão ali e tudo mais. Aonde ele tá, essa região que ele tá, é uma região de troca de polaridade, é uma reversão de movimento, desse movimento de queda. Então pode ser que o mercado, embora tenha sim intenção de romper essa região e reverter o posicionamento de compra, ele venha bater para baixo. Por quê? Porque o afunilamento dele não está estreito. Não está estreito para cima. Está mais aberto. O afunilamento dele está mais aberto. Então o que eu penso? Eu penso que na abertura o mercado ele vai tentar ganhar para cima, não vai conseguir, e depois ele vai devolver movimento caindo, fazendo um movimento direcional de queda até uma região de um pullback mais concentrado, que seria os 50% da FIBO do movimento inteiro. Porém, eu marquei duas FIBO. Eu marquei uma FIBO de um movimento maior e eu marquei a FIBO de uma pernada menor, que é a pernada de onde só começou o movimento de alta. Simples, do dia de ontem. E a gente tem que ficar ligado nisso. Na abertura, a gente só vai entrar, só vai ser bom a gente entrar se o mercado bater para cima e depois que ele bater para cima, ele devolver o seu movimento, porque eu acredito que ele vai voltar com esse preço para baixo. Tá? O movimento macro é um movimento de alta. Se ele não fizer isso, não é um dia para operar hoje, viu? Hoje é um dia estressante. E só tá começando. Beleza, então. Era antes da abertura do mercado, a análise que eu fiz foi antes do desenvolvimento de queda do dia de hoje, aqui do dia 25, e eu disse para ele que era só esperar o preço puxar para cima, tentar ganhar, não conseguir e devolver em venda. E se isso não acontecesse, não iria operar, não iríamos fazer nada. Porque se isso não acontecesse, hoje o dia seria muito, muito difícil. Seria um dia complicado. E foi, tanto é que, olha só, como que tá meu gráfico aqui, ó. Deu um erro, depois de um tempo deu um erro na plataforma, alguma coisa assim, e não computou o preço aqui, então eu tenho esse gap, que na verdade tá assim, não sei se é na minha plataforma ou em todas, mas deu esse erro, né, devido à volatilidade. Então, é o seguinte. O S&P 500, ele tem uma característica aqui no mercado americano de um comportamento de afunilamento de preço. Todas as vezes que o mercado tende a romper, ele afunila, afunila, afunila e aí ele rompe, tá? E de que forma que ele faz isso, tá? Ele faz uma flâmula, ele deixa bem estreito esse canal, comprimido o preço, o mercado bate para baixo e então ele devolve todo esse movimento buscando uma alta, ou vice-versa, tá? Então, vou dar um exemplo de ontem. Esquece esse mercado antes da abertura, tá? A gente começa em sala às 9 horas da manhã. Antes de continuar minha explicação, uma pausa rápida no seu vídeo. Ó, esse é um recado para você que busca por uma sala operacional, que quebra por fator emocional, por falta de técnica. Vem operar comigo. Aqui eu vou te ensinar a fazer dinheiro. Eu vou te mostrar o caminho da consistência. Eu vou te formar, trader, tá? Seja muito bem-vindo ao meu time. Para você entrar na minha sala, basta você me chamar aqui no Telegram ou no Instagram da Insider. Eu estou sempre por aqui, basta falar comigo que eu vou te atender. Saiba que você é bem-vindo e aqui você nunca será número. Então, 9 horas no mercado tá aqui. Esquece isso aqui. O que nós temos então, pessoal? Com essa visão. A gente tem um mercado saindo desse movimento de queda muito acentuado e afunilando todo para cima. Olha aqui.
Então, o que que eu tinha, tá? Eu tinha esse mercado afunilado, tínhamos, né, essa estrutura de máxima aqui para cima no final dessa flâmula. Caso o mercado viesse romper essa flâmula, para onde ele vem buscar os próximos pivôs. Beleza, galera. Se, né, fazendo uma análise mais contextual, o que que nós temos aqui? Nós temos, nesse movimento que originou essa queda, nessa tendência de baixa, nós temos um mercado bem íngreme, tá? E então, quais são os pontos de rompimento dentro dessa pernada? São alguns. Inclusive, eu também cantei essa compra aqui nesse paviozinho por, por conta de todo esse movimento e porque aqui abaixo era um ponto do 4 horas. Depois eu mostro para vocês. Bom, então, detectando pontos de reversão. Toda vez que o mercado faz um pullback, tá? Toda vez que ele faz um pullback e ele volta, aqui ele forma pivô, tá? Que quando ele começa a romper, tá? Quando começa a se estruturar acima, significa que a tendência, ela começa a caracterizar sua perda de força. Então, ele trava a estrutura aqui em cima e busca o próximo. Trava a estrutura aqui em cima e busca o próximo. E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Beleza. Então, nós tínhamos o mercado afunilado para cima. Em flâmula. Tá? Que era às 9 horas. Beleza? Então, o que que eu vi? Aqui abaixo, um ponto no 4 horas. 7,417. Depois, nos estudos, você analisa e veja o porquê do 17. 7,417. Mercado ontem veio para renovar a mínima e dali estourou para cima em agressão em defesa região. No dia 24, nesse dia onde já tínhamos o mercado feito defesa aqui, feito os testes nos pivôzinhos de rompimento. Então tudo indicava que o mercado iria bater sim para cima. Porém, né, antes dele fazer isso, ele faz teste nos fundos, pessoal, quando tem essas flâmulas. E é esse teste aqui, ó, que a gente pega. Como que dá para fazer isso? Primeira coisa, da onde se originou o movimento que nós estamos analisando daqui, certo? Beleza. Para onde nós temos aqui? O topinho aqui. Outra fibo que dá para passar. A fibo dessa pernada. Então, deixa eu apagar esse. Então, o que que nós vamos esperar? Se o mercado está funilado todo para cima, eu sempre prefiro as estruturas de fibo aqui de baixo, ó, 61,8 ou 38,20 entre os 50%. Eu preciso que o mercado aqui demonstre uma agressão. Tá funilado, já sabe, ele vai socar o mercado para baixo e do mesmo jeito que ele bater, ele tem que fazer proteção e subir. Subir para onde? Para os demais pivô. Tá? O que que dá para fazer? Além disso, né? Então, eu analiso o S&P 500 e opero o Nasdaq. Então, um dos segredos para você operar Nasdaq é esse. Analise S&P, opera Nasdaq. Porque quem manda na porra toda é o S&P. Então, tínhamos o mercado afunilado, saindo das mínimas, né? Saindo de todo esse movimento de queda, começando um processo de reversão, mercado afunilado, o preço chega, tenta ganhar, não consegue,
Mas antes disso, só vamos olhar o afunilamento, beleza? Bem travadinho, ó. Mercado afunilado. Olha como está o S&P. Agora vamos olhar Nasdaq. Nasdaq, nesse mesmo momento, nessa mesma hora, às 9 horas da manhã, ele não estava tão afunilado quanto o S&P. Pelo contrário, ele estava mais flat, né? Tava mais de lado. Tem sim um afunilamento? Tem. Mas o afunilamento do S&P, da Nasdaq aqui, ó, ele é mais aberto, olha. Perceba. O que acontece? Quando esse tipo de estrutura, né, acontece aqui na Nasdaq, o mercado, ele nesse momento ele apresenta divergência. Quando a Nasdaq apresenta divergência referente ao S&P, os movimentos serão muito mais agressivos, tá? Então, por exemplo, se o S&P buscaria esse fundo aqui, Nasdaq vai mais. Nasdaq vai mais. Tanto é que nós compramos nesse fundo, tá? Com 3 contratinhos, eu acho que eu fiz R$ 700 ou US$ 700. 3 micro. Sai por aqui assim, ó. É dinheiro demais, pessoal. Então, resumindo, S&P tá afunilado. Nasdaq, nesse mesmo momento, não está afunilada, está flat. Significa que a Nasdaq ela vai agredir muito mais, porque ela é muito mais volátil do que o S&P, tá? Então, inclusive, eu conversei com o pessoal da sala operacional e falei assim, ó, já a Nasdaq nós vamos esperar uma agressão mais no fundo do que o S&P. Porque antes, né, o que acontece? A S&P, ela começa a andar, né, o ativo começa a andar, Nasdaq pensa um pouquinho e depois ele dá gatilho de entrada. Muitas vezes ele bate uma determinada região, sabe, agride determinada região e só então ele continua. E isso traz para nós uma, uma condição de mercado muito favorável para que a gente venha estudar, para que a gente venha analisar e operar. Porque se você adestrar sua paciência, você vai ter bons resultados, né? Então, qual é a minha dica? Qual é a minha sugestão para você? Primeira coisa, analise o S&P. Comece por ele. Comece fazendo uma análise contextual de mercado. E se você ainda não sabe, tem vídeos aqui no canal, tá? Tem vídeos aqui no canal que eu ensino, meu, é um curso, é um treinamento. E, e é ouro, ouro. Se você busca por conhecimento, assista esses vídeos que com certeza vai matar a sua fome de conhecimento. Então, primeira coisa, analise S&P, faz análise contextual macro. Pega essa análise contextual, junta de macro para micro, micro para macro. Faça isso. Trace os seus pontos. Desenhe no seu gráfico região de venda, região de compra. Quais são os melhores pontos e por quê? Existe muita gente, muito iniciante, né? Acaba cometendo o erro de que ele se desespera quando ele vai para frente de uma tela. Ele faz uma análise bem feita, mas ele se desespera. Ele perde o foco, ele perde a visão no meio do movimento, ele não sabe mais o que o mercado está fazendo. O mercado começa, abriu, ele já não sabe mais o que fazer. Meu, pra você matar isso aí, faz caixinhas assim, ó. Exemplo, tá? Aí vem, muda a cor, coloca um verdinho. E se der, escreva nele região de compra,
região de compra. Cadê? Região de compra. E se você quiser, ainda você pode escrever o porquê. Aguardar. Se o mercado chegar lá, você faz ou não uma coisa ou outra. Região de venda. Aguardar. Não operar fora desses pontos. Vai mudar seus resultados se você fizer isso. Principalmente você que opera a mesa proprietária, tá? Então, essa é a minha contribuição para você. Deixe seu like, curta, compartilhe, reveja essa aula. Isso aqui é ouro. Ouro, beleza? Um grande abraço. Fique bem, fica com Deus. Boa noite a todos.